Sim, precisamos muito falar sobre o documentário do Kanye West, que está na Netflix, né? Seus desdobramentos, né? E, obviamente, os insights que ele traz. Mas até, né, antes de falar sobre o filme, me fala aqui nos comentários se você já assistiu, né, e o que você achou dele, né? Então, se você não é inscrita, se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, beleza, galera? Bora lá falar sobre o documentário do Kanye West. A série documental, ela tem 3 episódios, mas fica no ar, assim, se essa parada é uma trilogia, né, se são os 3 episódios formam uma trilogia, ou se é a primeira temporada de uma trilogia, né, e que vai se encadear numa coisa muito maior, né, e vindo do Kanye West, né, obviamente a gente espera alguma coisa muito grandiosa, né. E nesses 3 episódios, né, cada um deles, assim, destacam personagens, né, e não apenas o próprio Kanye, né, mas antes mesmo de falar sobre o Kanye, é válido dizer que esse documentário também é do Cooley, diretor do filme, e vocês vão entender já já por quê. O primeiro episódio, ele destaca os primeiros passos, né, do Kanye, assim, ele sendo um produtor, né, genial e promissor, né, para a época, porém tentando ser visto pela Roc-A-Fella, que é a gravadora do Jay-Z, né, e ele tentando ser descoberto como rapper, não só como esse produtor promissor, né, esse produtor musical promissor. Mas antes mesmo desse doc-reality começar, né, toda a história começa mesmo na Channel Zero, né, que é o canal do Cooley, né, onde ele entrevistava rappers de Chicago. E assim, Chicago naquela época, em 1998, né, tinha assim zero fama com criações, né, de rappers naquela época. Ele estava ali com a câmera na mão, observou o Kanye e teve uma visão de que aquele cara seria uma aposta dele próprio, sabe? De que assim, pô, esse cara vai ser um astro. E ele simplesmente resolve seguir o cara assim para ver no que vai dar. Sim, galera, simplesmente desse jeito que eu contei, surreal, assim. Tá documentado lá, se vocês estão duvidando, vai lá ver esse filme, é exatamente dessa forma. Deixa eu passar esse aviãozinho. Porra, uma barulheira, mano, ele tá altão. O cara seguiu o Kanye por mais ou menos 20 anos, cara. Clarence Cooley, você é o verdadeiro gênio desse documentário. Corta pro segundo episódio. E nesse, eles já se propõem, né, em apresentar o sucesso do Kanye, né, sua dependência emocional, né, a sua mãe, os holofotes, né, também como esse grande artista, né, e também uma distância entre o Kanye e o documentarista. E inclusive essa distância entre eles, né, o próprio Cooley ele desabafa, né, porque era uma amizade, né, era uma coisa pessoal assim que acontecia. E no decorrer ele acabou vendo a vida dele mesmo passando, né? E a vida do Cooley passando, e ele não entendendo qual o propósito dele, né? Seguindo o Kanye, né? E se o Kanye, sei lá, resolvesse desistir de tudo, sabe? Putz, o que eu fiz com a minha vida, sabe? Então ele se questiona um pouco com isso, assim, então é bem bonito esse momento, né? Bem bonito não, né? Acho que é bem forte esse momento do documentário, porque ele abdica, né, da sua vida para seguir uma outra pessoa, né? E como é que eu sei que essa outra pessoa se leva tão a sério, sabe? Então é bem forte esse momento do documentário. Já no terceiro episódio, eles abordam, né, a morte da Mama West, a Donda, e um profundo distanciamento entre o Kanye e o diretor do documentário. E assim, um distanciamento da vida real também, na verdade, porque o Kanye, ele ficou com a sua saúde mental completamente vulnerável, né? Até um reencontro com Deus, né? E daí vem o seu disco, né, Jesus is King, e sua família, que são os seus amigos, né, e logo também o Cooley, né, o diretor. E nesse último episódio também foi destacado, né, a sua candidatura à presidência e todo o decorrer daquela situação. E no segundo episódio, né, quando ele resolve afastar o diretor do doc, o Kanye diz que queria ser um pouco personagem, né? Daí ele começa a ficar meio falastrão, né? E eu tenho a impressão de que essa ideia tenha sido, assim, ótima, mas talvez no momento imaturo da sua vida, né? E a partir disso eu tenho a sensação de que ele não consegue mais voltar a ser aquele Kanye ingênuo do primeiro episódio, saca? E assim, cara, perder a mãe, acho que algumas coisas, né, na vida dele acabou causando um pouco dessa perda de controle. Inclusive uma coisa doida, assim, que nem parece ser um doc, né? Que eu comecei a sentir falta do Kanye antigo, né? Como se todos fossem personagens, mas não. É a vida real, né? Um longa de verdade, é um doc-reality, como a galera costuma chamar, né? E assim, o Cooley consegue acompanhar, mesmo à distância, né? Toda essa mudança de personalidade do seu amigo, né? Eu me arrisco a dizer, assim, que esse foi o maior doc-reality gravado, né? Possivelmente foi, porque
assim, o cara particularmente perdeu a vida dele, assim, perdeu, né? Investiu a vida dele acompanhando o Kanye por mais de 20 anos, sacou? Então, ou seja, será que existe um documentário de 20 anos acompanhando a mesma pessoa, né? E vocês lembram lá no começo que eu falei sobre trilogia? Você sabe qual trilogia nós estamos falando, né? São 3 episódios? São 3 temporadas? O Doc deixa no ar, assim, uma candidatura à presidência, né, em 2024, né? Entre outras pontas soltas, né? E o jeito é aguardar, né? Não tem jeito, né? Porque parece que esse Doc só vai terminar quando o Kanye West morrer, né? E logo a gente espera que ele tenha muitos anos de vida, que tenha muitos Docs. Vida longa aí ao rei Kanye West. Mas agora, um dos pontos que mais interessa nesse vídeo, né? Que é o que eu tiro de lição desse documentário, né? E eu digo que é perseverança, objetivo, plano e foco, sabe? Mas antes de falar sobre esses 4 itens, assim, eu preciso dizer que eu acho linda essa cena musical, assim, que eles abordam nesse documentário. Que eles abordam não, né? Que acontece nessa linha do tempo da vida do Kanye West, né? E quem me conhece sabe, né, que eu brinco muito, assim, falando com a galera que eu quero estar no livro de biografia deles, né, daqui a uns 20, 30 anos, né, porque são meus amigos, né, e eu quero que eles sejam famosos e nas histórias eu seja citado lá, seja, sabe, esteja presente na vida dessas pessoas, né. E esse filme faz exatamente isso, né. Você vê o Eminem, você vê Beyoncé, você vê Jay-Z, você vê uma pá de celebridade que naquela época eram famosas, mas não eram celebridades, ou até anônimas mesmo, né? E hoje são gigantes. Eu realmente fico muito empolgado com isso e eu espero que tenha alguém aqui no Brasil, né, fazendo coisas parecidas nesse exato momento. Mas bem, vamos lá, as lições que eu tirei do Doc. Primeiro, objetivo. Ser um rapper da Rockefeller, né? Ele não queria ser um artista independente ou de gravadora A ou B, sabe? O objetivo dele era estar entre seus ídolos e eles estavam na gravadora do Jay-Z. O segundo que eu posso dizer assim é o foco, né? Porque o cara, ele queria ser um astro. Ele não tinha baixas pretensões, sabe? Ele era um visionário e ele sabia disso, sabe? E ele se permitiu, né, ser gravado todo esse tempo, né? A sua vida pessoal e vida profissional, né? E mesmo que ele tivesse fracassado, já sido um grande fracasso, sabe? Também seria genial, porque a gente poderia também estar assistindo um documentário com menos pretensões, obviamente, mas mostrando a vida humana, né? Como que a gente fracassa, como que a gente tem nossas vulnerabilidades, tudo ali gravadas, né? De forma muito genuína, muito real. Uma outra coisa, um outro ponto que eu posso destacar aqui também é o plano, né? Porque assim, alcançar seu network, né, através da produção musical, sabe? Ele teve um plano. Ele sabia que através do ponto que ele tinha de qualidade, ele ia conseguir chamar a atenção e a partir dessa chamada de atenção ele ia dizer, eu também canto, sacou? E a perseverança, né? Que essa pra mim é a filha madura do foco, sabe? Porque assim, mesmo você focado, você precisa também saber a hora de parar ou seguir, né? Ter aquele feeling, né, que a gente chama. E a perseverança, pra mim, ao meu ver, é uma boa parceira, assim, nesse quesito, pra você entender se você tá dando soco, né, murro em ponta de faca, né? E se realmente você tem talento, se tá na hora de desistir ou não, sabe? Esses pequenos pontos, assim, né? Essas coisas vão acontecendo e a perseverança, ela tá ali, né? Acho que é esse o ponto, né? E um bônus, né, que pode se dizer assim, é que eu acredito muito, né, que tudo isso que aconteceu com ele tem uma pessoa fundamental, sabe? Que é a Mama West. Portanto, assim, eu chamaria esse bônus de base. E a base que eu me refiro é um porto seguro mesmo, sabe? São bases profissionais e bases pessoais, né? O Kanye nunca trabalhou sozinho e todos, assim, ao seu redor transbordavam de amor, sabe? Sobretudo a sua mãe, que até chegou a ser sua empresária. Irado, né? Assim, vocês tiveram essa impressão também? Ficaram a fim de ver o filme? Se você trabalha com música, ou seja lá qualquer coisa que você faça sobre empreendimento pessoal, você se entende como base? Você tem base de amigos? Isso é muito importante. E daí a gente até pode pensar por um lado, né, assim, e se o Kanye fosse da geração 2000, né? É que tudo é pra ontem, sabe? Será que ele teria esse sucesso, né? Será que ele teria essa paciência com a sua carreira, essa perseverança, né? Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo também
tenha todas essas qualidades que o Kenny tem, só que no tempo de hoje, né? Nos tempos de hoje. Espero também que você se inscreva no canal, tá bom, galera? Porque aqui, além de dicas, né, eu sempre vou tentar trazer alguns insights, né? Porque eu trabalho com música e eu entendo que a gente precisa sempre estar conversando e se inspirando, né? E aqui é um exercício de inspiração e eu também procuro trazer para a gente poder aqui conversar. Então, deixa sempre aí seus comentários, se inscrevam, tá? Se vocês gostaram, lança aquele like porque me ajuda muito a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, beleza, galera? Um abração para vocês e até a próxima.